Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod 081. E hoje nós temos um convidado super especial, que é o nosso professor Irã Pontes, tá? Ele é especialista em design e a gente vai falar um pouquinho sobre o tema muito relevante para o mundo da comunicação, que é persona. Então, Irã, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela participação. Fala um pouquinho pra gente sobre você, o que você faz e sua experiência na comunicação. Maravilha. Obrigado pelo convite. É bem bacana poder colaborar de alguma forma com vocês. Meu nome é Irã Pontes, de maneira bem geral, minha formação é em design, né, design gráfico. E aí fiz uma pós-graduação na área de comunicação digital e um mestrado em design também, voltado para a inovação. Então, trabalhar com personas, né, é algo que já faço há alguns anos, né, tentar mapear essa persona, entender o que é isso. Então, é interessante esse tema porque sem conhecimento de público, né, do público-alvo em especial, e sem conhecimento da persona, que é essa personificação do público, fica muito difícil, né, de você conseguir atingir os seus objetivos. Esses objetivos de marketing, de design, de comunicação, do que for. Né? Até mesmo entrando em outras áreas. Então, na gastronomia, por exemplo. A gastronomia ela trabalha também dentro da indústria criativa, assim como o design e tal. Se eu não conheço esse público, eu não vou conseguir, vou falar assim, projetar algo para esse público que seja assertivo, que encante, que agrade e que motive essa pessoa a fazer um investimento, né? Seja em um prato de comida, vou falar dessa forma, seja em qualquer outro segmento de mercado também. E por incrível que pareça, tem muito empreendedor ainda que não conhece o que é persona, né? Exato. Então, é bem importante a gente falar sobre esse assunto. Então, pra gente imersar nesse assunto, Irã, eu queria que tu falasse pra gente em definição, assim, profissional, vamos dizer assim, dentro da comunicação. O que seria uma persona? Tá, de maneira bem simplificada, entender o persona como a personificação de um público, tá? Nós temos o público-alvo, que aí dentro do público-alvo nós temos uma definição social, demográfica, geográfica, comportamental, né? Só que é muito abrangente. O público-alvo ele é muito gigante, né? E a persona ele consegue direcionar. Então, dentro desse público-alvo, quem é a pessoa que de fato eu vou me relacionar depois? Quem é a pessoa que eu vou vender? Para quem eu vou vender? Né? E dentro desse conhecimento da persona, né, como disse, a personificação, nós temos ali uma pessoa. Né? E essa pessoa tem dores, essa pessoa tem necessidades, né? Essa pessoa ela tem um comportamento específico, ela ouve algo, ela fala algo, né? Ela vê algo no mercado. Então, qual é o meu papel aqui enquanto empresa? É poder identificar essas dores e essas necessidades e suprir. Né? A promessa de uma marca é isso, é poder suprir as dores e necessidades de um consumidor. Né? Só que para suprir essa dor, eu preciso conhecer. Né? E como é que eu vou conhecer a dor vou dizer assim, do meu consumidor, da minha persona, sem, de fato, me relacionar com ela? Então, a partir de um mapeamento, eu consigo me envolver um pouquinho mais com essa pessoa, né, para quem vou vender depois. Muito massa. E qual a importância para uma marca ou para um negócio, para um empreendedor, de saber a sua persona? Ótimo. Primeiro porque eu vou conseguir entender para quem vou vender. Né? E a partir desse conhecimento, eu posso criar soluções que vão fazer sentido, que vão de fato ajudar essa pessoa. Né? Uma empresa e uma marca só existe porque existe alguém que vai comprar depois. Né? E se eu não posso produzir produtos e serviços que venham, de alguma forma, suprir essa dor, minha empresa tende a quebrar até. Então, o conhecimento dessa persona, em primeiro lugar, é isso. É poder permitir que produtos e serviços sejam entregues com essa finalidade, de ajudar, né, esse público. Segundo, até de saber a missão da empresa. Né? Enquanto empresa, qual é a minha missão? Né? Então, enquanto missão, vamos entender essa missão como um propósito. Qual é o meu propósito? Ok, eu sou uma empresa que vende produtos laticínios, laticínios, tá? Minha missão é vender apenas lá o leite, o queijo, o iogurte? Não, é suprir alguma dor. Então, se você reparar, por exemplo, há 15 anos, mais ou menos, ou até um pouquinho mais, você não tinha no mercado uma variedade de produtos sem lactose como nós temos hoje. Né? E essas empresas de produtos laticínios, eles conversando com suas pessoas, vou falar dessa forma, porque são muitos públicos, eles perceberam que havia ali uma oportunidade de mercado, de negócio para ganhar dinheiro,
né? E, por outro lado, ajudar essas pessoas a suprir sua dor. E qual era a dor? Da falta de produtos no mercado sem lactose. Você tinha, no máximo, um leite em pó ou algo do tipo. Hoje nós temos tudo. Era muito difícil. E era muito difícil, está muito caro também, Tá. isso vai salientar. Então, hoje nós temos leite líquido sem lactose, hoje nós Tem de temos tudo, né? Leite Todo- condensado sem lactose, Tem tudo. né? Queijo sem lactose. É realmente pensando né? na dor do cliente, né? Pensando na dor do cliente. E como é que eu podia conhecer isso? Conversando, mapeando. O meu público é gigante, mas dentro desse público gigante que consome produtos de laticínios, tem essa pessoa que tem uma dor, uma necessidade específica de ter uma variedade de produtos sem lactose, né, que ela não podia consumir até então. Né? Então, isso é uma segunda grande oportunidade que a pessoa nos dá. Aí tu falou sobre isso, né? Da gente mapear, pesquisar. Aí essa é a pergunta que eu quero fazer exatamente. Tipo, como que a gente faz para descobrir a nossa persona? Tipo, o empreendedor vendo esse podcast, ele, poxa, eu quero descobrir como é que eu faço para poder conhecer mais o meu público, mais a minha persona. Como é que a gente faz para descobrir isso? Diz aí pra gente. Perfeito. Com pesquisa, tá? Existem ferramentas que nós podemos trabalhar, por exemplo, o mapa de empatia é um deles, que é bem conhecido, vem do Design Thinking, inclusive. Mas existem outras ferramentas de mapeamento de persona, mas é com pesquisa. Então, primeiro eu tenho que entender quem é meu público. Se a empresa ela não tem uma definição muito clara de quem é, ou quem é esse público-alvo, já tem algo a melhorar aí. Então, eu tenho que entender muito bem aí qual a faixa etária que eu vou trabalhar, padrões sociais, padrões comportamentais, geográfico. Mas eu quero atingir o Brasil todo. Ok, o Brasil todo é muito amplo, tem uma cultura muito variada, né? As regiões também variam um pouquinho mais. Tá, você pode até ser algo nacional, mas ainda assim você precisa conhecer os públicos regionais. Né? Então, depois de entender quem é esse público-alvo, né? Até mesmo fatores de salário, quanto essa pessoa ganha, qual é a classe social, e etc. Né? Tudo isso vai poder... é importante, né, para o negócio crescer. Depois do mapeamento do público-alvo, aí sim eu faço minhas pesquisas. E aí você pode fazer enquanto empresa, setor de marketing, de brand, de comunicação, né? E aí você vai conversar com o público, você vai pesquisar, você vai entender o mercado. Né? A gente pode colocar, sei lá, no Instagram, através de enquetes, né? Até para conhecer o próprio público. O que é que você prefere? Isso ou isso. Aí, a partir disso, a gente já vai conhecendo um pouco mais o nosso público mais a fundo, né? Isso. Você pode fazer pesquisas em loco, né? Conversando com pessoas, entrevistando pessoas. Sim. E a partir dos dados você poder mapear, né? Ou você pode utilizar recursos digitais, o Instagram da vida, até mesmo o Google. A partir do Google, Google Pesquisas, você consegue também, que o Google pagando, claro, não é uma autoridade paga, mas o Google ele consegue entregar essa pesquisa para um público que você define. E aí ele vai poder entrevistar essas pessoas digitalmente, né? Preencher o formulário e te dar um dado muito mais fiel e muito maior. Que eu consigo, por meio do Google, atingir um público muito maior do que em loco lá, entrevistando algumas pessoas. Irã, depois dessa ideia que tu falou bem assim, eu queria saber qual é o maior desafio a gente, como um profissional ou estudante de comunicação, a gente tem para criar uma persona assertiva, que dê certo para o cliente. Ok. Eu acredito que a grande dificuldade, vou falar dessa forma, de fato é essa entrevista, né? É essa garantia, certeza de que você está no caminho. Acho que é um grande desafio, porque você tem que conhecer a empresa, tem que conhecer, né, de fato o que ela vende e tem que conhecer o público-alvo. Às vezes a empresa não tem um público-alvo muito definido, ou pelo menos definido de modo organizado. Às vezes é muito generalista, é muito simples. Não, eu quero atingir mulheres que são mães, que têm de 20 a 30 anos e que moram em Jaboatão. Ok, isso é legal. Só que aí eu preciso destrinchar um pouquinho mais. Tá, mas qual é a renda que essa mulher tem? Ela é uma mulher, uma mãe solteira, é casada, né? E outros também, se você vai entrar um pouquinho mais, você consegue até destrinchar um pouquinho mais e a partir daí sim conseguir fazer uma pesquisa bem mais imersiva e mais fiel, né? Vou dizer dessa forma. Eu acho eu não vou dizer dificuldade, mas o grande desafio é poder ter esse público bem definido e poder conseguir entrevistar as pessoas de modo correto. Acho que, às vezes, não é de primeira, assim, que a gente acerta, né? Você acha que a gente consegue acertar já de primeira a persona, o público-alvo? É uma construção. Dependendo da pesquisa, né, que a gente tiver. E é uma construção. Sim. Né? Muitas vezes tem essa relação da proto-persona, que é um personagem fictício, né? Mas que dentro do seu conhecimento, das pesquisas que você faz, você consegue já mapear
e já ter um direcionamento. Né? Agora, para validar essa persona, é ideal conversar com as pessoas. E aí, como eu converso com essas pessoas? Por meio das pesquisas. Né? Eu acho que também um segundo grande desafio é porque muitas vezes precisa de investimento. Né? Então, você, por exemplo, essa relação básica do Google, tem que pagar alguma coisa ali, sabe? R$200, R$300, alguma coisa desse tipo. Né? Se você vai em loco, existem empresas que são voltadas para pesquisas, né, de mercado. Né? Então, vão em campo, tem um custo também. Né? Então, querendo ou não, você tem esse direcionamento. Sim. Né? Uma empresa, por exemplo, que eu atendi é da área de estética e beleza. E ela contratou uma empresa para fazer uma pesquisa em 2 locais. Então, esses 2 locais, 2 bairros, um no Cabo e outro, acho que em Paulista, alguma coisa assim, próximo ali de Paulista. E nesses 2 bairros eles precisaram pesquisar para entender em qual desses 2 bairros que são populares para receber aquele tipo de serviço, que é um serviço mais caro, né, botox, etc. Né? Será que faria sentido? Tá, ela quer atingir ainda esse público mais classe BC, não A, né? Certo, mas e qual desses 2 bairros? Veja só, então já é mais um custo, né? Para ser mais assertivo. Sabia, sim, qual é o seu público, mas o público ela conseguia encontrar nesses 2 bairros. Mas dentro desses 2 bairros, com suas características locais, culturais, né? Até mesmo sociais, que tem uma variação. Um era mais um bairro comercial, o outro era mais de residencial, né? Qual desses 2, de fato, seria mais assertivo, por exemplo, para esse negócio? Né? E aí teve que ir em campo. Né? E aí, Teve que ir atrás mesmo das pessoas. Teve que ir atrás das pessoas, entrevistar, Caramba. mapear, ver quantas pessoas passavam, por exemplo, lá próximo. Se tem concorrente ali próximo que oferece o mesmo serviço ou parecido. Muito bom. Né? E dessa forma a gente consegue ser muito mais assertivo. E para quem está começando agora, qual o primeiro passo? Seria as pesquisas? Para quem está começando agora, é entender bem sobre marcas, né? Entender bem sobre essa gestão dessa marca, né? Entenda a marca como um organismo muito vivo, né? E bem 360, que tem público, que tem posicionamento, né? Como que ela se destaca e diferencia dos concorrentes, né? Que tem uma promessa, né? Que é poder suprir essa necessidade. Conhecendo bem a marca, você parte para uma segunda etapa. E a segunda etapa, de fato, é conhecer o público. Então, para quem está começando a estudar sobre o que é público-alvo, estudar sobre o que é uma marca, né? Às vezes nós nos direcionamos apenas para um segmento. Por exemplo, em design, há algo comum no mercado de trabalhar essa marca apenas para a comunicação visual. Então, o logo e identidade visual. Né? Mas hoje, felizmente, vem se expandindo nessa ideia do brand, né? Da gestão da marca, para ver além. Né? Para ver que essa marca ela tem características. Né? Essa marca ela sim, tem um logo, tem um design, mas essa marca tem estratégia, essa marca tem a comunicação envolvida, tem um marketing que tem que vender ali de alguma forma. Né? Então, conhecer bem essa marca. E segundo, de fato, pesquisar um pouquinho o mercado dessa marca para poder conhecer o público. Né? E entender o que é público-alvo, estudar o que é público-alvo. Público-alvo não é apenas falar, são homens e mulheres de 20 a 30 anos moram em Recife. Não, é estudar, muito pesquisar mesmo. É entender, tá? Se é homens e mulheres, qual a característica dessa mulher da geração Z, por exemplo, de hoje, de 2023, essa mulher que tem hoje 18 anos, que é considerada geração Z, tem a mesma característica de uma mulher de 18 anos, de 15 anos atrás? Não mesmo. Sabe? Então, quem é essa mulher de 18 anos que você quer atingir? Né? Agora, não sei se vocês repararam, mas a Fini, ela lançou em parceria com alguma outra marca, não me lembro agora o nome, produtos labiais, né? Acho que esmaltes, né? Muito bom. Não é isso? Cara, se vocês terem uma ideia, já está em falta nas lojas. Veja só, foi muito em shoppings bom. Grandes, como o Shopping Recife, Rio Mar, já tem falta. E acabou de lançar. Sim, a questão de hoje em dia, acho que até a questão da propagação, porque hoje pelas mídias sociais, querendo ou não, acho que até entrou até em trend no Twitter, essa questão de o povo presenteando os namorados, tá fazendo esse jogo assim, até pelos dias dos namorados também que tá chegando. Então, acho que as empresas hoje em dia nem precisam tanto investir em questão de marketing, mas acho que nesse ponto de identificar a persona e o público-alvo, e a mídia em si já se propaga entre o pessoal. E essa questão de ser acessível também, né? Então o povo entra nessa onda assim de compartilhar. É, porque a gente, como público, a gente se conecta, a gente olha pro produto e faz, caramba. Pronto, eu remeti a nostalgia, aquelas coisinhas de morango. Eu amei, aí eu já queria comprar logo, entendeu? É uma coisa de conexão. Então, conhecendo o público-alvo é muito mais fácil, é muito Veja só, bom. a Fini tem um público muito específico, que é mais infanto-juvenil. Sim. Certo?
E a fabricante de produtos de beleza, ela também tem o seu público infanto-juvenil, mas também quer atingir, e também tem produtos para outros públicos. Sim. Mas esse em específico, veja, minha mãe que tem 71 anos, ela não compraria esse produto de morango da Fini, tal. É verdade. A minha irmã que tem 52, talvez até compraria porque ela é bem vaidosa, mas ainda suspeito. Mas tenho certeza que a minha sobrinha de 23 já comprou. Verdade. É verdade. Sabe? É sobre isso. E tem muita gente que confunde público-alvo com persona. Como é que você diferencia? O público-alvo, ele é generalista. Então, ele atinge outros pontos de estudo. Então, nós estudamos fatores geográficos, fatores demográficos, fatores comportamentais, de maneira bem ampla. São mais dados demográficos, assim, público-alvo, né? Isso, é bem geral, é bem generalista Homens, e bem mulheres, amplo. idade e tal. Exato, faixa etária, fator social, econômico, quanto recebe de salário, quantos filhos tem. E se você for destrinchar um pouquinho mais, entrando dentro desse público, aí você tem uma infinidade, que é o que, por exemplo, o IBGE faz. Dependendo da pesquisa que você precisa fazer com esse público, até mesmo a quantidade de televisores que tem na sua casa é analisada. Se você tem ar-condicionado ou não, se você tem micro-ondas ou não. Então, assim, isso já toca em um fator econômico. Entende-se, isso é um pouco de preconceito, na minha visão, mas entende-se que quem tem, por exemplo, 2 televisores em casa pertence a uma classe social X do que uma pessoa que só tem um ou nenhum. Tá, mas hoje, será que a televisão, por exemplo, não estando em uma casa, de fato significa que a pessoa pertence a uma classe social baixa? Pois é. Todo mundo tá acessando a internet, tá, né, Netflix no celular. É um tem pouco muito confuso questionário ainda. assim, né? Tem sobre muito questionário isso. ainda que trabalha você dessa tem 2 forma. geladeiras. Exatamente. Você tem não sei o que. Em especial nesse fator econômico, né? Para saber se você tem ou não dinheiro, se você ou não pode entrar naquela vaga específica para quem é uma pessoa mais, vou dizer assim, sem dinheiro para aquele projeto, né? Que não tem tanto apoio para receber algum apoio do governo. Né? Mas, de maneira geral, é isso, o público-alvo, tá? E a persona é a personificação desse grande público, é você, de fato, tornar uma pessoa real. Essa pessoa tem nome, essa pessoa tem nome, essa pessoa tem idade, essa pessoa, ela tem dores específicas, essa pessoa, ela fala coisas com os amigos, ela tem hobbies, né? Ela tem uma característica, ela se veste de uma forma, ela gosta de conversar sobre tal assunto. E ela tem algumas necessidades além de dores. Né? Quando nós falamos sobre empatia, por exemplo, que é uma das etapas lá do Design Thinking, nesse processo de empatia, não é simplesmente me colocar no lugar da pessoa, mas é passar a entender as necessidades dessa pessoa e a partir daí suprir essas necessidades. Eu não vou conseguir me colocar no lugar, mas pelas minhas vivências e outras experiências, eu passo a entender a dor e a necessidade daquela pessoa. Né? E essa é a persona, essa é a pessoa que tem dor e necessidade. Né? E aí a empresa, como promessa de marca, como falei, tem que suprir. Né, com produtos e serviços que sejam assertivos. Qual tu acha os erros mais comuns, assim, que as empresas cometem ao criar uma persona? Qual tu acha? Perdão, não pesquisar. Às vezes é muito, porque eu acho. Tem que validar. Sempre tem que validar. Você vai validar, como falei, por meio de pesquisa, por meio de análises, mas tem que validar. Acho que simplesmente achar que seu público é esse é muito amplo. Eu acho que é assim. Tá. Eu acho que... Então, às vezes, até os gestores, eles até acreditam, mas eles não validaram. E eles aí, não pesquisaram mesmo. Pois é, e aí quando eles percebem, por exemplo, que é uma baixa de venda, culpam o mercado, culpam o dinheiro. Mas e não a culpa é bem totalmente assim. deles. Muito pelo contrário, né? Às vezes, o problema ele veio porque não teve uma validação de fato do público, em especial quando a empresa está começando. Né? Mais uma vez, citando esse caso da Fini. Bem, se ele não tivesse validado de alguma forma que faria certo, daria sentido esse lançamento de produto, eles não tinham lançado esse produto no mercado. Né? Tudo bem que talvez eles não esperassem esse boom de TikTok. Isso. Foi enorme. Né? Mas sabia que ia ter venda, porque são 2 marcas que são conhecidas e têm um público muito definido, muito bem definido. Para uma marca, vamos supor, que esteja começando agora no digital, apenas no Instagram, que não tenha site, que seja realmente algo do zero e que seja um empreendedor, um CEO que não conhece nada da comunicação ou de marketing e precisa definir sua persona para daí começar a criar estratégias para saber para quem vender, de que modo vender para que atinja esses clientes e saiba a sua persona. Qual seria o passo a passo? O que você aconselharia essas pessoas?
nesse caso em específico, se ele não tem como, né, contratar ou convidar um profissional de comunicação para dar esse suporte, é ele mesmo, né? Pelo menos que ele consiga entender o seu público, né? E responda uma persona básica de mapeamento que nós temos até mesmo online, né? Que é aí com, por exemplo, a ferramenta Mapa de Empatia, né? E que ele pelo menos consiga responder alguns itens que tem ali no Mapa de Empatia. Por exemplo, qual o hobby do público dele. Por exemplo, dentro já do público-alvo, onde que está o público que ele quer atingir? Até onde ele vai conseguir entregar? Se ele, por exemplo, é uma loja de roupas que está começando no Instagram, ok, ele consegue entregar até em qual região? Região metropolitana de Recife, ok. Então, esse mapeamento ali das cidades circunvizinhas, né? Se vai passar para São Paulo, etc., ótimo. Como é que vai chegar até lá o produto? Né? Então, já conhecer esse público, né? E mapear essa pessoa que compra roupa, essa pessoa que se interessa por aquele tipo de cor específica, né? Qual o tipo de preço que ele quer, né? Essa pessoa está disposta a pagar. Pelo menos esse mapeamento já vai ser um começo. E depois tem que contratar alguém de comunicação, porque cada profissão estuda para poder atender marcas, né? Então, o ideal é sempre, depois de um tempo, convidar um profissional de comunicação. E depois dessa definição que a gente teve de persona, a pessoa criou a sua persona para sua loja. Qual os passos que elas têm que seguir depois disso? O caminho que tem que ser traçado, vamos dizer assim. Ok. A partir dessa persona mapeada, né, tudo certinho já, confirmada, validada, etc. Agora é pensar em quais soluções você pode, né, ajudar essas pessoas. Então, o que é que você vende e o que é que você entrega de serviço? E aí, veja, o que é que você pode trazer de inovação? Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que vende produtos açaí, tá? Eu sou uma loja que vende açaí, ok. Certo. Depois de mapear esse público, que é um público mais jovem, tal, gosta de açaí, o que é que eu posso trazer além do açaí para esse público? Então, já começo a trazer inovação para o meu negócio. Então, seja de um mercado específico, como, por exemplo, venda de pão de açaí, até uma hamburgueria, uma loja que vende sapatos ou qualquer outra coisa, eu tenho que trazer inovação, porque o meu público espera essa inovação. E o que é inovar? É ressignificar o meu negócio. Né? Quando nós falamos sobre marcas, nós temos esse brand disruptivo. O que é o brand disruptivo? É pensar constantemente em inovação para o meu negócio. Eu já sei qual é o público que eu tenho, eu já tenho a minha persona mapeada, eu já sei o que é que ela precisa e agora, enquanto marca, eu preciso entregar soluções, produtos ou serviços que venham com frequência a trazer mudança para o meu negócio, atendendo essa pessoa. Irã, eu quero te agradecer de obrigado. verdade. Já. Foi tão rapidinho assim, a Porque o conversa papo soa é bem tanto. fluido isso. E como é um Fluiu. assunto que pode ser abordado de várias maneiras, a gente passaria o dia todo Sim, aqui falando falando. sobre isso. Maravilha. A gente quer realmente te agradecer por mais um pouquinho de conhecimento, ter compartilhado com a gente. Acredito que a gente também ajudou bastante aí os empreendedores que estarão assistindo o nosso pod. Eu acho que nesse só para episódio. concluir, isto é só um conselho, vamos dizer assim, que tu daria para um profissional que está se Verdade. formando hoje em comunicação, para ele Ok. ser diferente no mercado, para não ser do mesmice. O que tu falaria para ele? Vejam só, estudem. Quanto mais qualificação, melhor. Tá? A faculdade, a graduação é só mais uma etapa. Então, Sim. continuem, façam pós-graduações, façam cursos online, curso presencial, façam mestrado, doutorado, o que puder, porque quanto mais conhecimento, melhor para você, porque você cresce enquanto pessoa, Verdade. cresce enquanto profissional e para ajudar as pessoas. O pessoal de comunicação, de design, né? Só vou falar assim, o pessoal de criatividade, de modo geral, ele tem uma grande missão, que é, de fato, ajudar as pessoas, É sejam verdade. jurídicas ou físicas, né? A pensar em soluções para atender esse público. Então, estudem, né? Se qualifiquem cada vez mais, né? Não ache que só a graduação é suficiente, pelo contrário, né? É só mais uma etapa concluída para uma nova que vai começar. Sim. Exatamente. Então, gente, se quiser acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais, é Projeto Zero, aí você escreve o 0 e o número 0, né? 81. Eu acho que é isso, né, gente? Vocês têm alguma coisa mais a falar? Acho que é só isso mesmo. Acho que só agradecer a Irã, né, Não, Irã? agradeço. Já vamos marcar o próximo convite pra tu Disposição. vir. Foi uma honra, Irã, Uma honra de verdade. Muito obrigada. Gente, sigam nas nossas redes sociais, vai estar aqui na descrição, tá? Siga aí, tudinho. E é E isso. até o próximo, eu acho, Até o podemos próximo. dizer assim. Beijo, tchau.